Fala, Gustavo! Tudo bem, Edgar? Como é que você está? Estou bem, meu irmão. Como conseguir as áreas para as incorporadoras em grandes cidades como São Paulo, outras metrópoles, que talvez, né, porque é uma possibilidade, esteja escasso, né, ou difícil de encontrar algumas áreas nobres, algumas áreas... Então, como navegar nesse oceano aí, nesse mar de desafios? Bom, primeiramente agradecer mais uma vez aí a todos. Estou vendo bastante gente aí do mercado, Rocha, Adivaldo, Pierre, várias pessoas aí que estão acompanhando aí a gente, né? Então vamos lá. Edgar, acho que conseguir áreas para incorporações em cidades grandes, como por exemplo São Paulo, cada vez está mais difícil. Então, o que a gente faz é o que a gente chama formatar áreas. A gente consegue agregar 2 ou mais lotes, 2, 3, 4, 10 lotes, e aí a gente agrega, o que a gente faz? A gente cria uma área específica para uma incorporadora. Então, a gente que trabalha na área de terrenos em cidades grandes, a gente tem que estar antenado assim, o tempo inteiro, tá passeando de carro, tá trabalhando, tá andando a pé, como seja. A gente tem que estar observando casas, por exemplo, que estejam mais velhas, placas de alugas. A gente tem que cheirar as oportunidades. Então, muitas vezes, começa uma formatação diária através do quê? De um simples caminhar num domingo. A gente vai comer pastel na feira, eu estou andando lá com a minha esposa, de repente eu vejo uma casa lá caindo aos pedaços e eu falo, puxa, aqui deve ser uma oportunidade boa para a gente começar uma área. E aí o que eu faço? Pego o endereço, levanto o proprietário, levanto o zoneamento e a gente faz o trabalho de captação ativa. Muitas vezes também é uma captação que o quê? Que uma incorporadora te encomenda. Então ela fala, eu quero construir um prédio residencial boutique de alto padrão no Itaim Bibi na quadra tal. Aí você vai atrás disso para essa incorporadora XYZ. Bom, o que você quer dizer é que não precisa ser um terreno baldio, primeiro, claro que não, né? Mas às vezes as pessoas se limitam achando que ali tem uma residência, ali não pode. O que na verdade acontece muito, principalmente em São Paulo, é as aquisições, né, das casas, das residências já performadas com moradores. Inclusive, você falou em nosso podcast, que o nosso podcast logo vai estar no ar. Você falou que em algumas situações você precisa negociar com 3, 4, 5, vários moradores e você vai adquirindo aos poucos, né? Vamos supor que aquela incorporadora tenha como meta adquirir aquele quarteirão, aquela ponta de quadra, ou qualquer outra situação que você envolve 3 ou 4 residências ou mais ou menos e vários proprietários, você tem que ter muita paciência, você tem que ter muita resiliência, você tem que ter muita persistência, você tem que ser o estimulador de falar, olha, que você já pensou em vender essa casa, você já pensou em incorporar aqui e talvez ter um dinheiro melhor, ou fazer uma troca, saindo desse imóvel mais velho e para o novo. Então, existe muito esse movimento, mas que poucos têm a visão e a habilidade de fazer essa fomentação, concorda? Exatamente. Bom, hoje até você postou sobre a palavra paciência no seu Instagram. Eu acho que todo corretor, principalmente quem trabalha com grandes negócios, não só terrenos, mas, por exemplo, com grandes prédios comerciais, você vai vender um prédio para retrofitar, para reformar, por exemplo, você tem que ter extrema paciência. Eu brinco que o corretor de terrenos ou o corretor que trabalha com grandes negócios tem que tomar um remedinho que chama tolerato de paciência.
o tempo inteiro. Porque a gente trabalha muito numa situação, às vezes, passiva, e não de você chegar com a proposta na cara e forçando. Às vezes a pessoa, naquela quadra, você pega, às vezes, 4, 5 lotes do meio que eles não querem vender, eles não querem negociar na realidade. E você já conseguiu 2 casas da direita, 2 da esquerda, e está faltando justamente as do meio. Geralmente é assim, a lei de Murphy, geralmente é a do meio que é a mais difícil. E aí o que acontece? Nisso você tem que ter paciência, você tem que ter muito trabalho de tato, de sensibilidade, de ir conversando com um, com o outro. Muitas vezes você pega um irmão mais difícil, aí você vai pelo outro irmão que é mais fácil, por uma tia, a mãe. Então você vai criando o que eu chamo de sintonia, de afinidade. Então você vai quebrando o clima, vai com muita educação, muita elegância, não precisa forçar. Eu já fechei grandes negócios aqui em São Paulo que a gente não precisou forçar, pelo contrário, graças à paciência e estratégia que a gente adotou, a gente conseguiu fechar. Então, é assim, muitas vezes a gente está observando aí casas aí no mercado que tem, por exemplo, uma placa de aluga-se, e aí o proprietário, a tendência é aquele proprietário o quê? Ele gostar de renda. Se ele tivesse uma placa de vende, já poderia ser uma pessoa que só quer vender. Mas o que acontece? Quando tem uma placa de aluga-se, já é um chamariz. Olha uma dica aí que eu vou dar, que eu adoro dar dicas pro pessoal. Uma placa de aluga-se é um grande chamariz para quê? Para, de repente, você propor para a pessoa que ela não precisa vender, ela pode trocar o imóvel dela por outro ativo mais novo, ou seja, ela permuta aquele imóvel por outros apartamentos ou salas comerciais, e aí ela troca aquela renda que, por exemplo, daria R$ 5.000 por mês, de repente a gente consegue mostrar para ela que ela vai ter 10 mil no mês. Então, muitas vezes é um trabalho do quê? De você convencê-la que ela vai trocar um ativo. Então, outra coisa que eu costumo falar muito, quando a gente faz uma venda ativa, que você está oferecendo uma proposta de uma incorporadora para uma pessoa que geralmente não está vendendo imóvel, eu não gosto nem de falar, você quer vender seu imóvel? Eu falo, você quer negociar uma nova posição do seu imóvel? É diferente essa abordagem e dá certo. Porque senão você, quando você fala que você quer vender, você já parametrizou, gerou uma diretriz de venda, né? Então, exato, a base dele está a venda, logo vejo dinheiro mais de imediato, né? E aí eu exato, queria até você dar essa explicação dentro do seu viés. Qual que é a diferença da parceria física com a financeira? Porque no mundo da incorporação, não da venda, acontece muito essas duas modalidades. E às vezes o híbrido, né? Parte em dinheiro, parte em unidades. E a vantagem, né? Quais são as vantagens de uma e da outra, né? Exatamente. Bom, basicamente são 3 formas de recebimento. Uma é o dinheiro tradicional, eu brinco que é a moda antiga, né? A pessoa negocia e recebe, por exemplo, 5 milhões de reais no valor de um terreno e vai receber em 10 parcelas. Método antigo tradicional. A outra forma que tem é uma permuta física. Você faz a conta, né? A incorporadora juntamente com a gente faz a conta e faz uma proposta que a pessoa vai trocar o terreno por X unidades. Por exemplo, 20 unidades de R$ 500 mil. Estou dando um exemplo hipotético. Então a pessoa vai o quê? Vai receber unidades físicas, obviamente, quando ficar pronto o empreendimento. E a terceira seria a permuta financeira ou parceria financeira. A gente pode usar a palavra parceria ou permuta. Algumas cidades do Brasil se fala parceria, outras permuta financeira. Aqui em São Paulo, a gente usa muito a palavra permuta financeira, mas é como se fosse uma parceria. Então, permuta financeira é definido um percentual do VGV, do valor global de vendas, né? Então, por exemplo, 10% do valor total aí de vendas, que se for, por exemplo, 100 milhões o VGV total, 10 milhões é para o proprietário do terreno. Então, ele vai receber como? De acordo com as vendas. Então, se vendeu X% no primeiro mês, ele recebe 10% daqueles X que vendeu. Segundo mês a mesma coisa, até completar o quê? O 100% dos 10%. É basicamente isso.
é assim, e todas têm prós e todas têm contras. Obviamente vai depender muito do tipo do proprietário e do tipo do incorporador. Tem incorporadores que não gostam de fazer muito, ter sócios, por exemplo, em permuta física. Por quê? Porque ele vai ter um camarada ali que vai estar olhando a obra o tempo inteiro. Então tem gente que prefere pagar em dinheiro e ser o sócio único. Tá? É muito comum isso. Tá? Às vezes tem gente que acha que todos os incorporadores preferem só fazer parceria físico-financeira. Não. Aqui em São Paulo é muito comum você ter alguns incorporadores que preferem comprar e não ter parceiros na permuta física, por exemplo. Sim, show de bola. Inclusive a Josiane aí, Mafra, já fez uma live comigo. Tá aí falando aí do Gustavo. Com certeza, Josi. Beijão aí. Gustavo, bacana. Boa, excelente explicação. Tá, mas só para dar um cheiro, claro que as negociações Sim. são muito... É bem particular, né? Bem peculiar. Cada cidade, cada incorporadora, cada tipologia imprime uma situação diferente. Mas, de maneira um pouco genérica, aí só para dar um cheiro, o que hoje está rolando em termos de percentuais, por exemplo, um imóvel popular, para um médio padrão e para um alto padrão, mais ou menos, ó, de tanto a tanto, mas para que as pessoas que... Porque tem muita gente que ainda nunca nem atuou nesse mercado, não tem Sim. ideia alguma, né? Sim. A pior coisa que tem, Edgar, é a pessoa definir. Econômico é X, médio padrão é Y e alto padrão é Z. Cada caso é um caso. A gente toma muito cuidado com isso, porque cada caso é um caso. Precisa ver N circunstâncias, topografia do terreno, custo de obra, N situações que você pode variar muito. Mas assim, eu vou dar um range, aí eu vou dar um chute bem, tá? Eu já fechei terrenos em empreendimento econômico com 6% de permuta financeira e já fechei econômico com 19,5%, 20% de permuta financeira, que é considerado alto para um econômico. Demais. É super alto, super alto. Então eu não quero que o pessoal que esteja escutando que fale, isso é um número. Não é. Esse foi um caso atípico que teve, que coube na conta, tá? Coube muito na conta. Então eu já tive de 6% até 20%. Mas um cheiro, o pessoal costuma trabalhar com 10%, 12%. Aí é um econômico, é um arroz feijão aí que a gente trabalha, tá? Um alto padrão, ele pode variar 20%, 25%, 30% de uma permuta, por exemplo. Então, eu já sei de caso aqui em São Paulo que foi fechado a 35%, por exemplo, e soube de um caso que foi até um pouquinho mais. Mas talvez seja né, estendendo bem aí a corda, né? Então, a gente tem que ver muito caso a caso, mas tem grandes... às vezes depende muito da negociação, mas não existe milagre, tá? Tem gente que fala, eu vou levar meu terreno para 10 incorporadoras que vão ser valores extremamente diferentes. Não vão, tá? A proposta vai ser basicamente igual, vai variar aí num percentual não muito para cima e não muito para baixo, e se a gente comparar empresa por empresa. Mesmo porque, Gustavo, né, a conta é feita em cima de vários fatores, como você citou, né? Custo da obra é um fator, baseado no plano diretor, o que vai caber naquele terreno. Aí tem cidades, por exemplo, e algumas cidades estão estabelecendo bastante essa questão da onerosa. Você pode Sim. construir o que você quiser, mas tem as onerosas. Essa onerosa vai para a planilha. Então, tudo tem esse estudo de viabilidade bem mais técnico, mais racional, né? Fora o outro conjunto de outros fatores. Exato. Né? E uma dica, Edgar, eu falo sempre o seguinte, principalmente corretor que não trabalha na área de terreno, tomar muito cuidado quando ele está abordando um dono de um terreno, que muitas vezes é aquele camarada que ele conhece há anos ali do bairro, ou ele já vendeu um apartamento, já vendeu uma sala, e é uma pessoa que ele vai dar para o corretor de confiança aquele... Quando a gente fala terreno, pode ser uma casa de 600 metros quadrados de terreno que, de repente, ele sabe que o vizinho João também vende e a Maria do lado esquerdo também vende. De repente, você consegue uma área de 1.000 metros quadrados. Ali a gente já forma um terreno. Então, eu falo sempre essa dica para os corretores que estão principalmente iniciando.
tomar muito cuidado para dar um cheiro inicial de quanto é uma parceria, o quanto é um percentual que pode ser pago numa permuta, por exemplo, e a mesma coisa dar o valor do terreno num chutômetro. Tem que tomar muito cuidado. Então eu costumo dizer o seguinte, principalmente para quem está começando, procure se associar a algum corretor que já está acostumado a negociar terreno, porque ele vai ver a conta, ele vai ver zoneamento, ele vai ver N fatores, ele vai de repente até fazer uma consulta prática com uma empresa da confiança dele e vai falar quanto vocês pagariam nesse terreno exatamente. E a incorporadora vai falar um número para ele. Aquele já é um bom início de valor de quanto vale aquele terreno. É uma consulta prática, eu costumo sempre dizer isso, porque a incorporadora ela sabe o zoneamento, ela tem o custo de obra, ela tem o marketing dela, quanto ela vai gastar, ela tem o lucro dela, tem o valor da outorga onerosa, que muitas vezes isso muda muito o valor de quanto vai pagar o terreno, né? Porque a outorga onerosa é um outro componente extremamente pesado, por exemplo, aqui em São Paulo. Então, eu sempre falo isso. Se o corretor não sabe o valor que é para falar do terreno, não sabe ali dar um cheiro, etc., não fale. Procure falar com o proprietário do terreno, eu vou consultar, eu vou fazer uma checagem, te trago daqui 3, 4 dias. E consulte alguém com mais experiência. Porque muitas vezes tem corretores que não são da área de terreno, que eles falam o valor de um terreno e fala muito acima do que pode ser pago. E aí parametriza errado. Parametriza lá em cima. E aí ele confunde o valor de lançamento do metro quadrado ali da região com o valor do terreno. Comete, muitas vezes, esse erro. E aí a dona Maria, que é dona do terreno, que tem 70, 80 anos, ela vai falar, poxa, aquele corretor, com aquele crachá daquela imobiliária grande, me falou isso. E aí, para a gente tirar essa ideia dela, da cabeça dela, é muito difícil. E aí a gente que está acostumado a trabalhar com mais profissionalismo, com valor certinho de quanto pode ser pago, a gente tem dificuldade para poder trazer ela para a terra, como a gente fala. Então, eu sempre dou essa dica. Não tem que ter vergonha de falar para o proprietário do terreno. Eu vou dar uma orçada, eu vou dar uma levantada, eu vou avaliar, mesmo que seja informalmente, eu vou pegar 2, 3 avaliações aqui reais e vou te trazer. E aí a gente calibra isso melhor. Mesmo porque ele dando o preço, ele está mais dificultando do que ajudando. Ele Exatamente. não está ajudando, ele está prejudicando, porque o proprietário, como ele é leigo, ele coloca na cabeça aquele valor, né? E aí ali é ponto de partida, e aí é perigoso, né? A gente não pode esquecer que terreno, por mais que tenham questões obviamente científicas, que você avalia um terreno, ou por comparação, ou por o pessoal que é avaliador, perito avaliador, tem N formas de avaliar. Eu sou engenheiro civil, eu aprendi também na engenharia civil como é que você faz a avaliação, etc. e tal, mas existe uma questão. Muitas vezes tem um aspecto subjetivo numa avaliação de um terreno. O que é isso? Às vezes você pega uma senhorinha, como tem aqui um bairro aqui em São Paulo que eu adoro, na Zona Leste, que é a Moca, por exemplo. Tem um pessoal, por exemplo, que é mais tradicional. E aí como é que você vai falar para uma senhora, às vezes, de 80 anos, que ela mora lá desde que nasceu, que o terreno dela vale X? Ela vai chorar, ela vai falar que não vai vender por nada. Então, você tem que mostrar com muito cuidado para ela que o terreno dela tem um valor, mas também tem ali um componente emocional que, se você não souber trabalhar, você não vai conseguir vender nem por $1 bilhão. Você não vai conseguir comprar aquele terreno. Então, o corretor tem que ter essa sensibilidade de estar mostrando não só a parte técnica, mas também trabalhar um pouco esse lado da sensibilidade. Show de bola. Gustavo, antes de fazer uma outra pergunta, galera, tá gostando dessa live? Pega a setinha aqui, compartilhe para pelo menos 5 pessoas. Segue lá, Gustavo Feola, tá aqui, eu deixei aqui fixado. Segue Inside Mob e segue também a página. Eu tenho aqui na bio, na página aqui do Instagram aqui do Inside Mob, tem um link. E esse link você pode escolher ou ir para a página dos eventos do Inside Mob, ou você pode assistir o podcast, inclusive já tem 2 podcasts no ar,
o Gustavo, só não lembro se ele é o terceiro, quarto, mas ele vai entrar nos próximos podcasts, então já corre lá, já se inscreva e entra lá no grupo do Telegram, que eu coloco todo o conteúdo, porque depois aqui a gente salva, faz a edição e joga lá no grupo do Telegram para quem não conseguiu assistir a live nessa data. Gustavo, queria fazer uma pergunta. Bom, você está em todas as redes sociais, né? Eu vejo que você faz um movimento bacana no LinkedIn, e você está como Gustavo Feola, é fácil de achar isso? Sim. Eu procuro, eu sou muito assim, prático, objetivo, eu procuro, eu sou eu mesmo, eu não crio muitos perfis, etc. Eu tenho o meu perfil no Instagram, tenho o Facebook, né? Mas o que eu mais uso, meu perfil profissional mesmo, é o LinkedIn. LinkedIn a gente tem praticamente 12 mil pessoas lá que seguem a gente coloca bastante dicas, não só da área de terrenos, área imobiliária, mas também sobre negócios. Eu acho que é muito importante a gente sempre estar abrindo o leque, né? E eu acho que já te contei, né? Eu também trabalho na área de varejo também, né? A gente tem uma loja online, que é uma outra parte aí de empreendedorismo que eu trabalho bastante também. Eu adoro tudo que é business, a gente está sempre ligado, né? A gente está aprendendo muito. E é muito interessante, né? Que o mercado imobiliário, geralmente, o retorno ele é mais lento, principalmente na área de terrenos. E o varejo, geralmente, é um retorno que você tem que trabalhar ali no dia a dia, né? Então, a gente tem que estar sempre procurando aprender. E é muito gostoso aí a gente estar no dia a dia aí fazendo negócios aí com bastante amigos e pessoas aí do mercado. Show de bola. E falar nisso, você tem um livro, né? Um livro do mercado imobiliário, inclusive você me presenteou. E fala um pouquinho desse livro. Eu trouxe até aqui para o pessoal que não conhece, né? Por que surgiu isso? Por que surgiu essa história do livro? Eu comecei a gente que negocia terrenos, a gente sempre está envolvido em muitas histórias, né? Por quê? Porque geralmente não é só uma família, né? São várias famílias. Então a gente negocia às vezes 10 lotes, 15 lotes, 20 lotes. Então, para negociar uma família já tem confusão, já tem briga, já tem N situações. Imagina negociar às vezes 20 casas, 15 casas ao mesmo tempo. Então a gente vai tendo muita história aí no nosso dia a dia. E todo corretor de imóveis, ele tem histórias divertidas, pitorescas, tensas. Algumas gafes. Gafes, com certeza, muitas gafes. Então a gente vai aprendendo dia a dia. Então o que aconteceu? Eu escrevi esse livro há 3 anos atrás, porque vários incorporadores adoravam conversar comigo sobre histórias divertidas. Então eu comecei a escrever assim tópicos do que aconteciam. E como eu viajo bastante, né? Eu tenho parentes aí em bastante lugares, eu viajo muito. Eu pensei o seguinte: eu vou misturar um pouco viagens que eu já fiz com histórias que aconteceram comigo em negociações de terrenos. Então, eu diria que 70% lá das histórias do livro são histórias verídicas que a gente, obviamente, adaptou. Então, tem muitas histórias assim, divertidíssimas. E uma breve história que eu conto aqui, rápida, um dos grandes terrenos que a gente vendeu aqui em São Paulo,